O rei da Grã-Bretanha, Charles III, discursou ontem perante o Congresso dos Estados Unidos e tinha algo a dizer à liderança política de Washington, especialmente, é claro, a Donald Trump. O discurso foi feito com a típica reserva britânica, mas continha muitos subtextos. Charles III habilmente disfarçou críticas a Donald Trump e deixou claro que a administração do presidente dos Estados Unidos deveria urgentemente reconsiderar seus pontos de vista. E neste episódio quero analisar e decifrar junto com vocês essas mensagens ocultas de alguns trechos-chave do discurso do monarca britânico Charles III. E este será um episódio bastante interessante, pois a visita do rei a Washington pode mudar muita coisa, inclusive nas relações dos Estados Unidos com a OTAN e a Ucrânia. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal. Deixe um like no episódio e escreva qualquer comentário seu. Além disso, siga meu canal no Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Então, primeiro vou introduzir brevemente o assunto. No dia 28 de abril, o rei do Reino Unido, Charles III, fez um discurso perante o Congresso dos Estados Unidos. Essa foi a primeira vez que um monarca britânico discursou diante dos legisladores americanos desde 1991. Foi, de fato, um evento histórico. Carlos III começou seu discurso abordando o tema dos tempos de grande incerteza que tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido estão enfrentando. Ele afirmou que, apesar das incertezas e dos conflitos na Europa e no Oriente Médio, o Reino Unido e os Estados Unidos sempre permanecerão aliados fiéis na defesa da democracia. O rei também mencionou as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Aliança do Atlântico Norte. E ele destacou que, após o atentado de 11 de setembro de 2001, o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte foi aplicado pela primeira vez, e a OTAN se mobilizou para defender um de seus Estados-membros. Esse foi o único caso concreto em que a OTAN defendeu um aliado, e esse aliado foram os Estados Unidos, então Trump não deveria sair dizendo que a OTAN é um tigre de papel. E logo em seguida, Charles III pediu para manter e até mesmo reforçar o apoio à Ucrânia. Agora segue a citação dele. Logo após os acontecimentos de 11 de setembro, quando a OTAN invocou o artigo 5 pela primeira vez em sua história, nós respondemos juntos ao chamado. Assim como nossos povos fizeram isso por mais de um século, lado a lado em duas guerras mundiais, na Guerra Fria, no Afeganistão e em outros momentos que definiram nossa segurança comum. Hoje, a mesma determinação inabalável é necessária para defender a Ucrânia e seu povo corajoso. Garantir uma paz verdadeiramente justa e duradoura. O rei também comentou sobre o tiroteio que ocorreu no sábado durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca, afirmando que tais atos de violência nunca terão sucesso. Mais tarde, Charles III se reuniu com líderes de empresas de tecnologia americanas para discutir os desafios enfrentados por startups em estágios iniciais de desenvolvimento. Depois disso, ele e a rainha Camila participaram de um jantar de Estado na Bielorrússia. Aliás, durante o brinde no jantar, Donald Trump destacou a relação especial entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Já Charles III, em seu discurso, fez uma piada sobre o polêmico novo projeto de Donald Trump, em especial o salão de baile na ala leste da Casa Branca. O rei lembrou que, anteriormente, em 1814, os britânicos já haviam feito uma reconstrução peculiar da Casa Branca. Ele observou que Trump não é original. Os britânicos também tentaram modernizar a Casa Branca, mas de uma maneira bastante peculiar. Aqui vou explicar a própria piada. Charles III fez uma referência aos acontecimentos de 1814. Na época, durante o auge da Guerra Anglo-Americana, as tropas britânicas tomaram Washington e simplesmente incendiaram a Casa Branca. O rei britânico lembrou que Trump disse recentemente que, sem os Estados Unidos, todos os europeus estariam falando alemão, fazendo uma indireta ao ex-presidente. Ele até disse diretamente: olha, não se esqueça, se não fôssemos nós, britânicos, vocês, americanos, estariam falando francês, na verdade. Por isso, vamos evitar discutir quem é melhor. Mas a questão é que todo o discurso do rei Charles III estava cheio desses significados ocultos e até mesmo de críticas indiretas ao Donald Trump. Esse foi o primeiro discurso de um rei britânico no Congresso dos Estados Unidos nos últimos 35 anos. Essa visita foi marcada para coincidir com os 250 anos da independência dos Estados Unidos do Reino Unido.
E agora vamos decifrar algumas das mensagens do rei da Grã-Bretanha. Bem, por exemplo, quando Charles III lembrou que a OTAN invocou o artigo 5 pela primeira vez e o Conselho de Segurança da ONU esteve unido diante do terror. Quando aconteceu a tragédia de 11 de setembro nos Estados Unidos, ele quis dizer o seguinte, tipo, ouçam, não abram mão do artigo 5, porque os britânicos estavam ao lado quando isso realmente importava. Trump dizer que não estão ajudando na guerra com o Irã não é tão importante quanto antes. Vou citar o rei, uma frase que parece estranha e fora de contexto à primeira vista. Citação. Servi com enorme orgulho na Marinha Real, seguindo os passos navais do meu pai, Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, do meu avô, Rei Jorge VI, do meu tio-avô, Lord Mountbatten, e do meu bisavô, Rei Jorge V. Pode parecer estranho, por que o rei está falando sobre isso diante do Congresso? Mas na verdade é simples. O rei da Grã-Bretanha está dizendo a Trump, pare de zombar da Marinha Real. A questão é que, não faz muito tempo, Trump declarou que a Marinha Real não está à altura de sua missão. Citação de Trump. Vocês nem sequer têm uma frota, vocês são muito velhos e seus porta-aviões estão com defeito. Ele falou assim sobre a Marinha Britânica, e o rei da Grã-Bretanha respondeu. E então o rei da Grã-Bretanha realmente surpreendeu. Ele declarou o seguinte, cito, as palavras da América têm peso e significado, como têm desde os tempos da independência. As ações dessa grande nação têm ainda mais importância. O presidente Lincoln compreendia isso bem, e em seu majestoso discurso de Gettysburg, ele destacou que o mundo talvez preste pouca atenção ao que dizemos, mas nunca esquecerá o que fazemos. E essas foram palavras realmente geniais dirigidas a Donald Trump, as postagens duras e indelicadas de Donald Trump nas redes sociais. Isso não é muito bom, mas ainda são apenas palavras. E o rei pede que, enquanto ainda há tempo, se Trump simplesmente voltar a ter relações amistosas, então a Europa e a Grã-Bretanha podem, digamos, esquecer e ignorar todos esses insultos, porque são apenas palavras. Isso. Todas essas palavras vieram de Trump. Se ele realmente fizer as pazes, todos estão prontos para se reconciliar. Depois, o rei da Grã-Bretanha colocou Trump em seu lugar. Outra citação. A Sociedade Histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos calculou que a Magna Carta foi citada em pelo menos 160 casos da Suprema Corte desde 1789, não menos importante como base para o princípio de que o Poder Executivo está sujeito ao sistema de freios e contrapesos. Ou seja, basicamente o rei declarou, pessoal, a Grã-Bretanha certa vez deu a vocês as ferramentas para controlar um presidente que de repente esqueceu que em seu país existe um sistema de freios e contrapesos, que ele não é um rei, que ele não tem nenhum poder pessoal e absoluto. Não, acima dele há o Congresso, a Suprema Corte, etc. Ao final, o rei da Grã-Bretanha declarou, cito, rezo de todo o coração para que nossa aliança continue protegendo nossos valores comuns, junto com nossos parceiros na Europa e na comunidade das nações, assim como em todo o mundo, e para que ignoremos os apelos por ainda mais isolamento e fechamento. Bem, basicamente, Carlos III, ele pergunta se você realmente acredita na ideia de América em primeiro lugar e nas ideias de isolacionismo? Ou talvez você deva finalmente acordar e entender que sem aliados e parceiros você não é ninguém? Vou deixar reticências. Escreva sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. É isso por hoje, cuidem-se, até mais a todos.